Ok, então nós vamos recapitular aí o que foi um pouquinho trabalhado na semana anterior, que é sobre sabedoria na vida cotidiana, né? Que nós estamos aí caminhando entre os capítulos 10 e 22 de Provérbios. Por que 10 e 22? Tanta coisa assim de uma vez. É porque isso forma um núcleo de pensamento. Isso forma das coleções que o livro de Provérbios traz para nós. Então, dentro desse contexto, dessa nova coleção, vimos que anteriormente a ela, o sábio Salomão trabalhou o conceito pedagógico. Ele queria e precisava ensinar o seu filho, o seu jovem. Por que ensinar o seu jovem? Porque ele é oscilante. O jovem precisa de instruções porque ele é levado por conceitos, por influências. Dentro disso que Salomão apresentou para o seu filho, o fundamento: busque a sabedoria, ame a sabedoria. Você vai prosperar se você buscar a sabedoria. Agora, a orientação que ele apresentou, fundamentando o valor da sabedoria, foi contra aquilo que é tão comum, e era comum em seus dias: a oferta do perverso. Os meios ilícitos, prazerosos de se viver a vida. Então ele foi trabalhando essa fundamentação na vida do filho, valor à sabedoria, ame o conhecimento e o princípio de tudo isso. Aí eu peço que vocês falem. O princípio de toda a sabedoria: temor ao Senhor, joia. E aí, temendo ao Senhor, o filho estaria vigilante quanto às coisas ruins. O contraste foi apresentado na figura de duas mulheres, né? A mulher sabedoria, que ela é maravilhosa, ela edifica. A mulher sabedoria, ela é valiosa, ela tem riqueza, ela oferece crescimento, honra. Caminhar com a mulher sabedoria vai se dar bem. E aí o contraste: a mulher loucura é malandra. A mulher loucura faz convites para se fazer coisas às escondidas, né? E essa mulher loucura, essa forma malandra de se lidar, está em tudo, não é? Na política, né? Como hoje é um dia de decisões, né? Para vereadores, prefeitos, essa mulher malandra faz convites para acordos às escondidas, intenções obscuras, traia, quebre princípios que glorificam a Deus. Isso tudo é um contexto, né? E no que tange aí a família, também vimos que a primeira coleção que nós trabalhamos até aqui, ela é um chamado para que o filho não despreze a sabedoria do pai e da mãe. Isso para nós ficou tão evidente. Podemos nos lembrar de um versículo. Ele diz assim: o filho sábio alegra seu pai, mas o filho insensato é a tristeza da sua mãe. O filho, então, ele tem imagens dentro do seu ensino, dentro do seu aprendizado. Ele teria que visualizar: não, a minha mãe, triste, envergonhada por minha causa, é o que eu não quero. O meu pai, feliz. Quem era o pai aqui? Era um rei. Era uma dinastia ali em andamento, né? E então ele queria ser a alegria do seu pai, consequentemente, alguém muito próspero e honrado, amado pelo povo. O filho deveria estar ponderando todas essas coisas. Depois nós vimos, dentro do contexto do capítulo 2 aí da revista, capítulo não, né? Ponto número 2, o justo versus o perverso. E aí, dentro disso, algumas aplicações de sabedoria para a nossa vida cotidiana. Como, por exemplo, usando o dinheiro. Como, então, o sábio estaria trabalhando com os recursos financeiros. O justo, o sábio, ele estaria compreendendo que, aliás, ele é justo e sábio justamente por compreender que de Deus procedem todas as coisas. Toda forma de
o alimento, o trabalho, o plantio, a colheita, as negociações, tudo procede de Deus. Então, para o jovem sendo preparado contra uma cultura mundana, perversa, que não teme a Deus, que não zela pela aliança, um princípio: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Provérbios 3, de 9 a 10. Então, a nossa atenção está para o que é sabedoria para Deus. Para Deus, sabedoria é o que Ele compartilhou em sua palavra. E muito mais. Só que o que Ele nos apresenta aqui na sua palavra, para nós é suficiente. Eficaz para nós vivermos uma vida de retidão. Dentro disso, a atenção para com o que se ganha. Deus não pode ser menosprezado. Mas eu não penso que Deus é menosprezado. Mas quando nós agimos em contrariedade àquilo que Ele disse, acaba sendo. Quando Deus não é honrado com os nossos recursos, quando não há atenção para o que Ele nos apresentou, de fato isso implica em uma postura de menosprezo, de desvalor, ainda que a intenção não seja realmente essa. Porque se nós, dentro de um contexto normal, temos condições de fazer e não fazemos, cometemos pecado. A situação aí não é simplesmente de algo que deveria ser feito e não fez e está tudo certo. Tem um pecado sendo praticado. E isso não é a postura adequada do povo do Senhor. Como o perverso age em relação às finanças? Retendo. É um pensamento. Aí, Vilmar, ajuda já aqui. Retendo, porque é a expressão da avareza. E todo mundo canaliza o seu recurso para algo que ele ama. Pelo menos deve ser assim, o que eu consigo fazer com o que eu tenho. Isso basta. Está tudo certo. Importante é não ficar devendo para ninguém, o nome do Senhor em nossas vidas não ser envergonhado. Um outro ponto, que é a letra B, usando a língua aqui. Dentro desse conteúdo, nós vimos que as palavras do jovem que está aprendendo a ser sábio, que recebe sabedoria do seu pai, a comunicação não pode ser de qualquer jeito. As palavras torpes, aquilo que é sujo, não pode estar dentro do conteúdo desse jovem sábio. Meus irmãos, me lembro aqui do nosso período eleitoral. Quantos se dizem cristãos? Você já viu o quanto de perversidade está na boca de muitos políticos que se dizem cristãos? Humilha os outros com a palavra, age indevidamente nas acusações, palavrão quando achar necessário. Isso não é, para nós, padrão de fé cristã. E quando nós falamos padrão de fé cristã, é porque o cristianismo, a nossa fé em Jesus Cristo, contém essa sabedoria de Salomão, isso que ele comunicou ao seu filho. Não pode ser menosprezado. O que para nós deve ser muito praticado é o que se fala, como se fala. De maneira alguma, alguém poderia dizer, ainda pior, publicamente, um xingamento, uma difamação sobre o outro, com a finalidade de adquirir um resultado a partir da ofensa, até da calúnia. Para nós, isso não é modelo de fé cristã. Isso é um modelo, eu vou até além, isso é perverso. Perverso é se apresentar como cristão, não tendo vida de cristão. Não tendo humildade cristã. Vocês concordam?
trabalhamos esses princípios. Efésios 4:29, dentro desse contexto de atenção ao que se fala, a orientação estava lá atrás, Vilmar. Está no ponto B ainda. Dentro do que Paulo apresentou para a igreja e, obviamente, para as igrejas, pode ler, por favor? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Joia, estava certinho, né? Então, o que seria essa palavra torpe? Para nós, essa comunicação torpe, encontrada da seguinte forma, a definição: que contraria ou fere os bons costumes, a decência, a moral, que revela caráter vil e por aí vai. É sujo, é imundo e não precisa necessariamente ser um palavrão. Pode ser algo que é contrário à sensatez, seja insensatez encontrada, obviamente, na educação, né? E ainda mais do que nós temos como orientação na palavra de Deus, essa contrariedade a isso é torpe, é sujo. Não dá para trabalhar com naturalidade. Eu contei a história, lembrando disso, puxa vida, isso tem muito tempo, mas sei lá, vamos colocar aí ano 2001, 2002 talvez, um grande renomado cantor gospel foi lá na cidade e nós participamos ajudando a organizar aquele evento. Era um amigo que estava promovendo aquele evento e ajudamos em várias coisas ali. O que se ouvia de palavrão ali, passando o som para aquilo que logo mais seria uma noite de louvor. Não estou falando de desconhecido não, estou falando de gente muito reconhecida. E posteriormente, né, ao show, há um comportamento distante daquilo que se espera de um cristão genuíno, verdadeiro. Então, para nós, assim, péssimo exemplo, algo que deve ser por nós rejeitado, distanciado. Não podemos ter em nosso contexto familiar aquilo que é sujo sendo aceito na TV, na música. Não dá. Isso vai educar, né? Isso vai trazer para o nosso contexto de família, para o nosso jovem, aceitação, aprovação. Então, algo que vai agir muito contra ao que está acontecendo aqui. Dá choque, né? Aprende uma coisa, em casa vive outra. Nós precisamos estar vigilantes contra tudo isso. Tudo isso que é apresentado pela vida do perverso na prática de uma língua suja. 3. Soberania e responsabilidade humana. Responsabilidade humana não. E realeza. Soberania, responsabilidade e realeza. A coleção do livro 2, a coleção 2 do livro de Provérbios, também trata da soberania de Deus e da responsabilidade humana, dentro de tantos versículos. E isso leva o leitor de Provérbios a uma compreensão. Ele está e ele estará diante de um rei. Nada está à toa, nada está ao acaso. A vida será julgada, avaliada, aprovada ou não, por um soberano. No caso do jovem que está aqui aprendendo, seu pai era o rei. E ele aprovaria ou não esse. Mas dentro de um contexto maior, de uma intenção maior, nós estamos diante e vivendo para a glória do nosso Rei Jesus Cristo. Isso para nós deve trazer temor. Não se vive de qualquer maneira. Nas finanças, atenção. O seu rei está te provendo. Seja sábio. Nos relacionamentos, o teu rei está acompanhando. Seja sábio. E aí, ponto
da letra A, soberania e responsabilidade. Salomão enfatiza que o governo soberano do Senhor inclui a responsabilidade humana. Dentro desse contexto, irmãos, de estarmos diante de um rei, hoje, dia de eleição, por exemplo, quem apresentando as suas propostas, quem apresentando uma vida e representando os ideais do seu partido, por exemplo, poderia levar, de fato, o voto de confiança de um cristão. A nossa forma de ver o mundo, de tomar decisões, passa pelo que o rei, que nos confiou a sua palavra, que nos deu o seu próprio Espírito, que nos constituiu povo do seu reino, pensa. E aí o filtro fica bem difícil. Quem, de fato, representa aquilo que Deus se importa? Como aplicar valor? Isso eu não estou falando de política, estou falando de responsabilidade de um povo que tem reconhecimento que Deus é soberano. No início dessa reunião, oramos para que Deus abençoe o Brasil. Cada cidade está elegendo os seus prefeitos e vereadores. E daqui a pouquinho, deputados, governadores. Ou seja, é muita responsabilidade para um povo essa escolha. E aí, diante de Deus, onde eu aplico a minha sabedoria, o meu temor ao Senhor, quando o assunto é esse tipo de escolha? Para nós isso é de suma importância. Esse aqui me concede auxílio tal. Ele defende o meu interesse financeiro. Mas aqui, ele vai colocar uma ideologia terrível sobre os nossos filhos. O que você escolhe? Uma forma de pensamento que é amplamente contrária à palavra do Senhor. E aí? Então, a nossa análise vai sobre o todo. E aí, nós aplicamos a nossa responsabilidade sobre aquilo que nos é possível. Caminhando um pouquinho aqui, alguém quer comentar algo? Deus governa soberanamente todas as coisas. Daniel 4:35 diz: todos os moradores da terra são por eles reputados em nada. Vou corrigir o que eu li aqui. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, está falando de Deus aqui, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Essa é a leitura, essa é a informação do sábio Daniel a respeito do seu Deus, do seu rei. Isso para nós deve ser algo bem vivo. Deus é completamente soberano sobre tudo o que há. Mesmo Deus governando todas as coisas, o coração do homem o torna responsável por seus atos. Nós cremos que Deus governa absolutamente tudo na vida. E o homem deve estar completamente alinhado àquilo que Deus espera em seu supremo governo. Quando isso não é valorizado, a disciplina virá. E Deus vai sempre disciplinar, por quê? Porque ama. Daniel escreve sobre essas coisas altíssimas, dentro de um contexto de disciplina. Ele e o seu povo estavam na disciplina de Deus. Estavam na Babilônia. Foram levados da sua terra para aquele local onde Deus prosperou o ímpio, prosperou o homem mau, para punir o seu próprio povo. Então, Deus é assim.
E alguém poderia dizer hoje, não, mas isso não tem cabimento, não é assim. Aí Daniel, no texto que nós lemos, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Isso seria uma estupidez. Leia aí, por favor, 1 Samuel 16:7. Quem tiver com... Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Olha aí a responsabilidade no íntimo da pessoa. Deus requer que a pessoa esteja atenta àquilo que está no seu íntimo. O que é falso, por Deus não será aprovado. Tem que tomar muito cuidado. Na ocasião aqui, Deus levantou o profeta Samuel para ungir como rei um substituto para Saul. Por que Saul foi rejeitado? Saul estava vivo aqui, não estava morto. Para Deus ir atrás de um substituto. Olha como que Deus age. Saul estava vivinho, acreditando que os seus descendentes estariam ocupando o trono e Deus estava mas direcionando o seu profeta para ungir um rei que ainda era um meninão. Para Deus foi mais viável, mais coerente. Estou tentando pegar a palavra correta. Ou até mesmo mais justo, dentro da sua soberania, rejeitar um homão, que Saul era um homão, mais alto que os demais, um homem poderosão de guerra. Deus o levantou para governar. Ok. Mas aí esse aqui, pelo coração, foi rejeitado. E um jovem, em uma função, um trabalho para a época muito comum, não reconhecido como algo admirável, pastor de ovelhas. Adolescente, jovem, pastor de ovelhas. Deus falou assim, eu vou escolher esse pelo coração. E aí, a partir do coração, Deus faz prosperar quem Ele quiser. E Ele envergonha quem Ele quiser. Falando nisso, Deus estaria envergonhando Saul por sua negligência, por sua insujeição àquilo que Deus havia dito. Ponto final. Deus falou, acabou, ainda que ele ficou mais tantos anos ali no seu reinado. Deus tem tempo. Aí ele vai lá e trabalha na vida de Davi. Levanta Davi, derrama o seu óleo, assunção, separando, consagrando aquele como o rei que estaria governando o povo. Pai de Salomão, que está educando o seu jovem. Então, o jovem sábio deveria estar absorvendo tudo isso. Seja responsável, cuida do coração, lembra do teu vô. Era assim o contexto deles. Lembrando desse contexto que Deus sonda o coração, Deus levantou o rei da Babilônia lá, o imperador. Qual o nome dele? Nabucodonosor. Levantou e ele foi triunfante contra o povo de Deus e outros povos. Ok, tudo certo. Determinado momento, o rei olha, o Nabucodonosor olha tudo aquilo, todo o seu êxito e, em outras palavras, eu sou demais. Deus fez o quê? Fez ele virar um animal. Por anos, ficou ao relento, ficou no tempo e comendo as ervas como um boi. Ou seja, Deus humilha a partir do coração. Para nós, os filhos aí do sábio precisam administrar muito bem isso. Deus não quer que vivamos de qualquer maneira. E aí a letra B, o ponto número B, um rei mediador. Salomão também ensina que Deus exerce a sua justiça na terra através de um rei sábio e reto. Esse neto de Davi deveria estar muito convicto de que quando ele viesse a governar, ele estaria então
dentro de uma responsabilidade. Tema a Deus e governa com retidão. Davi deveria ser esse exemplo para os seus, Salomão agora para os seus, e esse descendente também da mesma forma. Deus exerce a sua justiça através de uma postura de gestão honesta, íntegra. E a figura real é usada para demonstrar o caráter do próprio Senhor. Meus irmãos, isso deve ser de profunda atenção para nós. Estamos aí, por exemplo, num dia de eleição. E aí são os governantes no nosso modelo de governo. Prefeitos, governadores, presidente, vereadores, deputados, senadores. Todo esse contexto em andamento. Cada um desses deveria ser assim. Deveria ter a sabedoria do Senhor, o temor ao Senhor e exercer a sua responsabilidade sobre o povo com caráter do próprio Senhor. Isso é um sonho, né? Não dá para acreditar que vai acontecer. Mas naqueles dias, aqueles que pertenciam à aliança, aqueles reis que estariam governando sobre o povo da aliança, de maneira alguma, eles poderiam ser perversos. E aconteceu demais. A palavra de forma recorrente vai definindo. E o rei tal fez o que era mal. E o rei tal, e assim por diante. Vários e vários e vários faziam o que era mal ao Senhor. Oprimiam o povo, tacavam imposto. Não estou falando de algo do nosso tempo, tentando contextualizar para que... Não, lá no contexto bíblico, eles decidiam pesar nos impostos. E o povo era oprimido. E eles, na corte, viviam de forma muito distante do povo. Forma perversa de governo. Injustiça. Porque aquele que estava lá no trono, ele vivia do quê? Do dinheiro do povo. Então essa perversidade era o que não poderiam viver. A postura desses monarcas, desses que Deus levantava como pastores de uma nação, eles deveriam ser humildes. Eles deveriam se importar com o que o meu povo, deveriam pensar dessa forma, o que o meu povo está pensando. Como estão agindo. Então todas as figuras reais do mundo deveriam espelhar o caráter de Deus. Não vai dar certo. Não vai dar. Nós esperamos que isso se cumpra em Jesus Cristo. Um dia o Senhor governará perfeitamente o seu povo. Os governantes responderão por seus atos, é o que a palavra do Senhor nos anuncia. Então, todos aqueles que hoje estão sendo selecionados pelo povo para essa gestão, para esse governo, precisam saber, prestarão contas. Vai prestar conta. E o povo também precisa saber em quem está depositando essa autoridade que de Deus procede. O povo também vai sofrer junto, vai prestar conta. Para nós, nada disso deve ser desprezado. Apocalipse 17, 14, leia aí, por favor. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. E aí o 19:6 também, por favor. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Isso é muito sério. Então, vamos trazer para a nossa realidade. Cada pastor precisa ter esse temor. O Senhor é a suprema autoridade. Não viva de qualquer maneira. Não administre a palavra do Senhor de qualquer maneira. Cuidado, cuidado.
Dentro desse contexto aqui, o Senhor, em relação a toda a terra, está se apresentando como Rei dos Reis, autoridade acima de qualquer um, não importa se é cristão ou não, não importa se esse governante é um ateu, o Senhor Jesus tem sobre todos os governantes autoridade e poder. E se alguém perguntar, mas por que Cristo então não resolve o problema? Tem um rei aí, um imperador, um governante que não permite a fé cristã entrar lá dentro. O Senhor está no governo sobre esse. Faz parte. Ah, mas não tem cabimento? Tem. Na soberania do Senhor? Tem. Nós não determinamos como as coisas devem ser. E o Senhor, soberanamente, está administrando todas as coisas. E no tempo devido, tudo vai ficar muito claro. No tempo determinado, todas as coisas serão devidamente punidas ou honradas. O Senhor não está enfraquecido por absolutamente nada, limitado por absolutamente nada. O Senhor, em sua soberania, como o Rei dos Reis, está cumprindo todas as coisas. Irmãos, eu gosto de lembrar, sempre quando falo isso, Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, a palavra nos mostra que ele chegou na plenitude do tempo. Então, tinha um tempo determinado para ele chegar. Qual foi esse tempo? Jerusalém estava tranquilinha, né? Jerusalém estava sendo governada por um rei justo, sábio, ele tinha um exército poderoso e ele testemunhava para as nações que Deus estava com ele, com o povo de Israel. Estava desse jeito, tudo muito bem organizado. A fé estava uma beleza, não tinha hipocrisia, o povo vivia de fato o que lia, o que pregava. Não estava assim, estava tudo torto. A fé, a liderança, o povo ali que deveria zelar pela aliança estava corrompido, amando dinheiro, amando o poder. Jesus protestou amplamente contra isso. Jerusalém, Israel estava ocupada, era um povo vassalo, sujeito a Roma. E o que a Roma tinha de fé? Entupida de idolatria. Estava tudo torto, tudo. Então não tinha... não dava para humanamente dizer, agora é o melhor momento para o Messias chegar. Foi nesse momento que ele chegou. A plenitude, o propósito do Senhor administrou tudo para aquele momento. Aí o Senhor fortalece Roma, o Senhor enfraquece o caráter, tudo aquilo que estava na prática dos religiosos da época. Jesus chega como luz na escuridão. Foi dessa forma. Então, para nós, Jesus Cristo está no governo. E aí a figura real, no ponto número 4. A figura real. Vimos na lição passada que Jesus é maior que a sabedoria. Jesus não é aquele que busca ser sábio, que ele adquire sabedoria de alguma forma. Jesus compartilha a sabedoria. Ele é a fonte. Ele é a sabedoria em pessoa. Ele é aquele que contém toda a sabedoria. Quando nós olhamos para toda a criação, nós não tem como, nós vemos muita sabedoria. E nós não conseguimos esmiuçar, detalhar toda a sabedoria que há na criação. E Jesus Cristo é a sabedoria executando a criação. 1 Pedro 3,18, pode ler, por favor. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Aí vem, dentro dessa realeza de Cristo, como que humildemente ele resgata um povo morto, em pecado, e aplica sobre ele a sua justiça. E aí se estabelece um povo de um reino supremo, já participante desse reino aqui em vida, porque esse povo sai de uma condição de morte e passa para a vida que há em Cristo.
Esse povo sai da vida perversa, injusta, para a justiça aplicada por Cristo. O Senhor já cuida de um povo. Esse povo deve responsavelmente amá-lo. Cuidar daquilo que são os interesses do rei. Jesus Cristo, o Rei sábio e justo, derrama graça e misericórdia aos que reconhecem quem Ele é, e justiça e juízo sobre os que o desprezam. Não. Conclusões. Há um contraste evidente entre o justo e o ímpio. A diferença está no coração. Para nós, irmãos, é de grande sabedoria pensar, agir. Eu sou cristão. O que está no meu coração que não tem harmonia aqui? Para onde eu estou indo? Para onde o meu coração está me levando? O que o meu coração de pastor está visualizando a partir de um povo que a ele adora? Se a motivação do coração for má, então se tem uma postura de perversidade. Isso aí não é sabedoria, isso é loucura. Vai ter vergonha, vai ter disciplina. Se a gestão daquilo que se faz, que representa a Deus, seja na igreja, na família, no governo da cidade, no governo do estado ou do país, se tudo isso estiver fermentando no coração a perversidade, é melhor pedir para sair. Irmãos, aplicações, finalizando. Trabalhe duro, seja honesto e não ame o dinheiro. Confie em Deus. Você trabalha duro, sofre, e tem uma coisa aqui, tem uma coisa ali, é difícil e tal. Pegue o resultado de tudo isso e adore a Deus. Não menospreze aquilo que Deus em sua palavra orienta. Tenha cuidado no uso da língua. Ela é um termômetro do coração. Falamos em algum momento na fala e nós precisamos nos arrepender. Não podemos viver de forma contrária àquilo que o nosso rei nos apresenta como padrão. Cumpra os mandamentos do rei Jesus. Estamos em uma sequência ali no Evangelho de João, em que o Senhor Jesus deixa muito evidente: quem me ama, guarda as minhas palavras, guarda os meus mandamentos, não vive de qualquer jeito. E o Senhor, sobre o seu povo, coloca capacidade para ter atenção às suas palavras, aos seus mandamentos. E essa capacidade é divina, o próprio Espírito Santo. Falaremos sobre isso hoje à noite, se Deus quiser. É o que está entre os versículos 16 e 31 de João 14. E por último, crê em Jesus como seu Senhor. Jesus Cristo deve ser vivido por todos nós verdadeiramente como um Senhor. Fora isso, tolice, perversidade, falta de sabedoria. Algum comentário, meus irmãos? Vamos orar? Vamos apresentar ao Senhor a nossa insuficiência. Isso é sabedoria diante dele.